Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, 22 de janeiro de 2026, é o senhor da branca, da espinha de peixe, é ele que manda. Se você tem acesso ao fornecedor, você não precisa de nenhum distribuidor. Você chega e diz aí, quem é você? Eu sou o Porra Louca. Ah, é você o Porra Louca aí? O que você faz? Você tem pó aí para vender? Quanto você quer? Eu quero saber se você tem muito pó. Tenho. Tem 500 mil toneladas agora? Tenho. Então, quanto você vai cobrar pelas 500 mil toneladas? Você entrega, ou seja, o cartel do Solis, o delivery, não é? Do Maduro. O cara chegava, transportava. Quem está vindo aí? É o exército com os tanques, com os caminhões, tudo cheio de pó. Você vai mexer? Você vai parar o exército? Então ele entregava, era o delivery. Aí o pessoal do exército começou a dizer, escuta, esse cara que fez a encomenda, eu nunca vi. Ele comprou na mão de quem? Na mão do maluco aí, que comprou 500 mil toneladas. Vamos roubar essa carga. Vamos dizer que essa carga foi presa pelas autoridades do país. França, Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal. Vamos dar banho. Ou seja, vamos tomar essa droga. E aí começou a bronca. Entendeu? Então, tudo que estava funcionando bem discretamente, tudo dentro de uma organização, desgringolou. Por quê? Porque todos os 196 países, os representantes de operadores da lei, advogados, serviço de juizado, porque o juizado, o advogado, ele fez um concurso, passou para juiz. Nunca vai ficar rico, porque ser juiz é o pior dos empregos, é a mesma coisa que trabalhar para o narcotráfico, tomar conta da boca, não fica rico nunca. É preferível você se manter advogado, ser atravessador, criar dificuldade para vender facilidade. Olha, eu conheço aquele juiz lá da Corte Supremo que eu pago e compro o alvará de soltura, você sai pela porta. É mesmo? É. Então, o fornecedor que morava em Miami e que ele e o enteado foram presos aqui no Brasil e que foram julgados pela segunda região, no Rio de Janeiro, e que foram sentenciados, ficaram guardados, foram encontrados em tonéis de piscina, de filtro de piscina, um monte de armas, de metralhadoras. Aí você vai e descobre que um alvará fajuto, feito pelo computador do gabinete do Alexandre de Moraes,
feito pela infraestrutura do Supremo Tribunal Federal. Os caras saíram pela porta, os dois. Eles fugiram pela porta, como saíram vários, como saem até hoje vários. E que você pensa que o cara está lá guardado, está preso, mas ele recebeu um alvará. E quem otorgou esse alvará? O pletar, juízes. Eu pego e digo, olha, eu quero esse cara morto. Perfeitamente, excelência. Aí o cara parecia morto. Juiz. Ele mandava matar. Ele e o Alexandre, os dois coordenavam o escritório da matança. Tudo descoberto. Fazendas. Porra. E terra que você tem que arar, que você tem que pagar impostos. Dá lucro. Dá lucro, deixa a fazendinha lá, aí você chega lá, um monte de lâmpada, todo mundo cozinhando, fazendo o fentanil, fazendo o cristal, fazendo o crack, fazendo a cocaína, ou seja, o decantamento. Eles recebem a matéria-prima, pasta de coca. E aí eles vão para o meio da Amazônia e declararam Belém capital da República Federativa do Brasil e deixaram a capital, a ex-capital Brasília, para o Xi Jinping, que se estabeleceu capital da China no Hotel Blue Tree. Por que ele não está na China? Porque a China está pegando fogo, está todo mundo morrendo? E ele diz que ele vai invadir o Brasil porque ele criou o software e o hardware que administra todo o sistema judiciário do Brasil e que todo mundo tem que seguir à risca o que está escrito e o que vem formatado por esse software e hardware da China, que não tem nada a ver com as leis brasileiras, que a hermenêutica, que a interpretação, que as sentenças são totalmente esdrúxulas, bárbaras, nada a ver com a Constituição brasileira. Receberam agora, por último, 3 bilhões de reais. E os caras estão felizes. Para que esses 3 bilhões de reais? Para pagar o rancho? Para pagar material? Para pagar alguma coisa? Não. É para os generais, brigadeiros e comodoros. E tudo isto com 60 agências de inteligência, fato, ato e circunstância, provas irrefutáveis. Então está todo mundo com o CPF fudido. E veio a tal da lei Magnificent, da lei IEPA, da lei Rico, antimáfia. E você diz, de onde veio tudo isso? Isso é universal. E quem trabalha com isso? 60 agências de inteligência. Mas quem pode fazer isso? Qualquer um. O Brasil, a Europa, qualquer um que se habilite. E quem faz isso depois pode tirar? Não, não pode tirar. Não tem como voltar atrás? Não, não tem como voltar atrás. Aí chegam para o senhor Trump, o senhor pode perdoar, me tirar da lei Magnificent? Vamos fazer um acordo? Claro, meu amigo, eu te amo muito, você é muito simpático. Ô Biden, eu sei que você não é mais o Biden que tem aí um boneco, você já morreu há muito tempo, mas você foi pego com um default de 384 quatrilhões. Você botou esse dinheiro lá com a administração do BIS, do Agustín Carter, o mexicano cabrão, que faliu os cartéis do México, que faliu também com a Sheinbaum, que faliu com o Pepe da Colômbia, que faliu com o Maduro da Venezuela, que acabou
com todos os 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 no Caribe. E agora você está com quem? Está com esse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva? Que ele viaja e ele tem um cartão de crédito que todo mundo se pergunta, mas como esse cara gasta tanto dinheiro do cartão de crédito? É sem limite, mas ele está comprando prédios, ele está comprando terras, ele está comprando fazendas, ele está comprando tudo na Europa, na África, tudo com cartão de crédito. Chegam em menos de 20 minutos, com a conta de vocês, onde está o dinheiro de hoje, do dinheiro que vocês mandaram para tal lugar, para tal outro lugar, para tua sogra, para tua amante, que você pegou dinheiro vivo, esse dinheiro vivo foi para a casa de você tem uma kitnet onde você guarda dinheiro vivo, tudo fodido. Você se movimenta e a gente vai atrás. A gente não, o satélite, a caixinha de sapato. Entendeu? Então, meu amigo, fudeu. Então você tem que soltar o Bolsonaro para vocês não morrerem rápido. Porque já eu estou fazendo o relatório. Então todos os cartéis do México, todos o senhor da máfia albanesa, porque não é só uma máfia albanesa, são várias. A Albânia foi o primeiro país a ser ateu. Eles mandaram todas as religiões. O então vivo Luiz Inácio Lula da Silva, como também os palestinos do Fatah, patrocinaram a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva e deixaram todo um dinheiro, e esse dinheiro serviu como base para eles estarem dentro deste planejamento de branqueamento, que agora todo mundo sabe que a administração no Brasil não é do Banco Central, é de Basileia, do Tratado de Basileia. Como não tem mais o Banco BIS administrado por o senhor Carter, Agustín, cabrão, mexicano, eles têm que botar o chinês. Então, eles têm que sair fora dos cartões de crédito americano. E aí eles dizem, bom, então todos nós entramos na Magnificent, já que nós entramos na Magnificent, não vamos operacionalizar com esses bancos, porque nós agora trabalhamos com bancos da China. Que lógica, hein? Pois saiba que a China, ela acautela todo o dinheiro do roubo em banco americano. Vocês têm que entender que os russos acautelam todo o dinheiro em banco americano. A Europa toda acautela o dinheiro em banco americano. Então vem os confiscos. E agora que está de moda a lei Magnificent, vai acontecer com todo mundo. Entendeu? Vocês dizem que vai ter eleições em 2026 no Brasil, que esses 4 anos do senhor Trump vão passar? Você viu que esse analfabeto desse ucraniano que foi eleito presidente, ele está há mais de 4 anos e ele não é presidente?
Ele está na frente do evento guerra atômica nuclear contra a Rússia. E todo mundo da Europa está querendo seguir o mesmo comportamento. Vamos fazer a guerra à Rússia para que nós permaneçamos eternamente nos cargos de representantes legais. É tudo ladrão, tudo vendido. Entenderam? É uma cabeça de merda. Eles têm merda na cabeça. Eles pensam que eles inventaram a roda, a pólvora, o espaguete. E vai peitando. Vai que cola, vai que cola, vai que cola. E você vai ficar empalado. Entendeu, meu amigo? Então, vocês têm poucos segundos para se render. Porque eu já estou de saco cheio, já dei a voz de prisão. Então, a primeira turma, os membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, os seus juízes auxiliares, o seu exército de capangas da máfia Java, que foi expulsa da Rússia e que se abrigou na China e que está dando suporte à defesa destes funcionários públicos amotinados, espias, sabotadores da República Federativa do Brasil, que querem matar, roubar e destruir, envenenar a população do Brasil, que dão para o pessoal futebol, carnaval, mas não dá para dar carne, não dá para dar cerveja, não dá para dar café. Estão dizendo que agora está tudo de boa, voltou a ser como era antes, a carne vai voltar, vai cair o preço, mas, claro, fique tranquilo, demora um pouco, mas vai. E eles continuam tirando dinheiro, e você diz, aonde vai esse dinheiro? Esse dinheiro é da máfia, é da engenhoca do senhor Agustin Carter, do Banco BIS de Basileia, e que estabeleceu agora o pagamento através de internet. Ele é tão burro, que ele fomentou que tinha que ter uma regulamentação da internet. E eu sempre avisando, não se mete com a internet, não se mete com a internet. Mas quanto mais eu falava, eles mais ficavam lá. Vamos não meter com a internet sim. Eles sentem dor cada vez que a gente fala da internet. Claro, nós trabalhamos com contra-espionagem. Se eu digo que o helicóptero do Alexandre de Moraes caiu e ele está morto, é porque ele está morto. Entenderam? Mesmo que você veja ele saindo, andando, como está morto se está vivo? Esse interventor Oscar bebeu, fumou alguma droga? Não, meu amigo, é contra-espionagem. O Bolsonaro está guardado, está bem, a saúde dele está ótima. Envenenaram com césio. Dentro da tornozeleira tinha câmera internacional, entra, o cargo não tem como sair. Entendeu? Então muda de profissão. Vai ser um grande apotentado, um benfeitor, vai fazer coisas boas pela humanidade. Esquece tudo aquilo, como fez a máfia na história cinematográfica do Padrinho, o Poderoso Chefão. Claro, não vai se meter com a igreja, que é uma máfia. O Banco Ambrosiano. Ai, meu Deus! E claro, você diz, e como tudo isso existe? Sim, isso existe porque os caras precisam de algum lugar. Eles sempre vão procurar algum fascínora,
O cara chega e diz, eu sou bom, eu sou o dono do pedaço. Tô com um correntão aqui, todo de diamante, ouro. Olha os meus bicudos. Entendeu, meu irmão? Nós aqui mandamos no pedaço. Aí todo mundo, sim, claro, você... Escuta, eu preciso de dinheiro para comprar remédio. Toma. Olha, eu tenho que pagar a escola do meu filho. Toma. Eu tenho que pagar o enterro. Toma. Onde o Estado não está, eles imperam. Eles passam a ser benfeitor. Mas aí chega o cara que fornece a droga que aprendeu no aeroporto, o delegado federal, e diz, olha, eu vou te deixar essa carga para você vender. E aí toda essa carga veio do aeroporto. Onde está a cocaína? Vocês viram a destruição das toneladas que são apreendidas? No Brasil, vocês viram entrar no forno para serem incineradas? Vocês viram as armas sendo destruídas? Vocês viram os caras saindo pela porta e dizendo que o alvará, o cara da segunda região, a desembargadora, falou, não, eu não assinei nada disso por assinatura eletrônica, desconheço, mas o papel é timbrado, tem todas as coisas do seu gabinete, do seu computador, mas não fui eu. Quem foi? O servidor do Supremo Tribunal Federal? Está todo mundo pegado, meu amigo. Quem está falando é o interventor em 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. Estamos no encalço desde 2017, quando se observou vários planos Marshall, vários procedimentos de título sem valor, estabelecidos por bancos que não têm como realizar estes títulos e dizer que eles têm garantia do tesouro. Foi feita uma grande engenhoca, onde o Bank of America, o Citigroup, vários bancos americanos e também da Europa, todos eles felizes da vida, alegando que eles tinham um sistema de sobrevida elaborado com títulos de moedas podres. Em 2017, os negócios não estão nada bem. Antigamente éramos uma sociedade de narcoterroristas, de cartéis no México. Todos nós estávamos sempre reunidos. Mas desde o momento que começamos a utilizar a lavagem de dinheiro do Agustín Carstner, entramos pelo buraco. Todo mundo começou a brigar, um cartel contra o outro. Todo mundo começou a se matar. E aí todo mundo dizendo, escuta, quem começou essa briga foi você. Você matou meu filho, você matou meu outro filho. Você me pegou a carga de cocaína. E sempre. E aí aparecia a DEA, aparecia a CIA, aparecia todo mundo do nada. Mas nunca no Brasil. Então Pablo Escobar, ele chegava no Rio de Janeiro, se reunia com a Polícia Civil, fazia um câmbio que outro em casa de câmbio, em superintendência da Polícia Federal, pagava o arrego, trazia todas as drogas, espinha de peixe, ia para Búzios, ia para Angra dos Reis, distribuir pó de graça
abrir os negócios. Então, Pablo Escobar, na época jovenzinho, ele dizia, eu tenho que me posicionar dentro do Brasil, porque o Brasil é o paraíso, todo mundo trafica, ninguém vai em cana, tá tudo ótimo. E aí eu posso estabelecer alguém para branquear. E quem pode branquear o dinheiro do narcotráfico no Brasil? Quem tem capacidade de não chamar atenção? Então você vai na Febraban, você vai na Firjan, você vai nos conglomerados onde trilhões, quatrilhões não chamam atenção. Mas claro, tem um porém. Vocês fuderam com os cartéis do México. Fuderam com os cartéis do senhor Faru, da máfia albanesa. Todos eles ficam muito irritados. Todos eles resolvem tudo no tiro. Aquele lá, eu desconfio daquele lá que está me roubando, mata ele. Mas o cara nunca roubou o patrão. O cara era fiel. Mas ele já morreu, foda-se. Aí aquele lá, mata ele. Então, deu-se a descoberta, através da Sheinbaum, no México, um navio de carga de petróleo, em que esse navio de carga de petróleo não tinha petróleo. Isso é muito normal no México, você ver navios de grãos, navios de petróleo. Então, 60 agências de inteligência, através de membros da Sheinbaum, da sua confiança, generais do Cartel dos Soles. Por que Cartel dos Soles? Porque os cartéis dos Soles não são generais venezuelanos? Sim, mas eles têm os generais que passam a ser franchise, delivery. Ou seja, você passa a fazer o hambúrguer utilizando a carne que eu digo como você tem que fazer, os picles que você tem que colocar, o queijo que você tem que processar, o pão com gergelim que você tem que proceder. Não pode ser diferente. Você tem que fazer tudo conforme o Cartel dos Soles determina. Então você abre franchise. Você estabelece franchise. Então eles estabeleceram franchise e, claro, estava tudo indo muito bem. Mas houve um problema. É que você, em vez de mandar a carga do capital, ou seja, o resultado do transporte da droga, para o teu fornecedor, não é? A tua empresa que cozinha no mercado financeiro, todo este procedimento, você passou a fazer tudo isso nos sistemas de internet. E aí você chega lá com 60 agências de inteligência, toma o navio, e aí você não vê ninguém dentro do navio. Você vê só a tripulação e em todo o complexo dos porões do navio, cheio de computador. Nenhum operador. Tudo trabalhando ao mesmo tempo, como se fossem teletipo. Parecia até o próprio COAF, parecia o próprio GAF. Ou seja, todas as máquinas de computação trabalhando como se fossem aquelas engenhocas de Bitcoin, entendeu? Procedendo a branquear o dinheiro. Então chamou muito a atenção, porque você chegou e como rastreá-los? Eles já sabem que você chegou até o transatlântico, ou seja, navios de passageiros, que em realidade não eram navios de passageiros. Os passageiros todos eram empresas
que estavam lá para negociar títulos, negociar posicionamentos de bancos, criavam bancos, novas operacionalidades financeiras em todo o planeta. E todo mundo dizendo, porra, e agora como é que vai ser? Porque a droga não estava mais com os cartéis do narcotráfico mexicano, mas a droga, ela era processada. O fornecedor da droga, ele dava a droga para você, matuto, vendê-la. E quem vendia? Um sujeito que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o matuto. Ele pega o telefone celular e vende 500 mil toneladas de uma vez só. Sabe o que eu tenho dito, Carlinhano? Anne, eu tenho dito o seguinte, nós da direita, nós temos que cuidar para não separar o trigo do trigo. Trigo anda com trigo. Nós temos que separar o joio do trigo. Então não é porque aquele trigo é mais gordinho, mais magrinho, maior, menorzinho, que eu não o quero, que eu quero expurgá-lo. Não. Nós temos que cuidar para não separar o trigo do trigo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas são todas diferentes. Nós somos seres humanos e não se pode exigir perfeição de seres humanos. Por que as pessoas se decepcionam com as outras? Porque exigem perfeição. Jair Bolsonaro é perfeito? Não é. Não é. Ninguém é perfeito. Todos temos falhas e muitas falhas, e eu tenho certeza que eu tenho muitas. Fato é que nós temos que olhar também para as qualidades das pessoas. Então a Michele tem falhas? Tem. Mas eu posso chamar ela de joio? Não. A Michele é trigo, o Tarcísio é trigo, o Ratinho é trigo, o Flávio é trigo. Nós somos todos trigos, nós temos que estar todos juntos. Quem tem que ser separado é aquele que a gente olha e fala, não, esse é inimigo. Pensem, por que eu faço essa leitura, Carla e Ana? Anne, porque o próximo presidente, olha esse detalhe, o próximo presidente da República, ele não vai só simplesmente ter a possibilidade de salvar a nossa economia, que está um lixo. Ele vai colocar os próximos 4 ministros do STF. Vocês imaginem só, hoje nós temos 10 ministros da Suprema Corte. O próximo presidente vai trocar 4. Isso significa muito. Essa eleição de 2026, ela é muito importante, porque nós vamos trocar também 2/3 do Senado. Então é momento, quando a gente fala de união, é isso que a Anne falou, é momento de união, entender as diferenças, entender eventualmente que um partido está fazendo um teste, colocar o Ratinho numa pesquisa, está fazendo um teste, Então, o que eu quero dizer com isso? É evitar separar o trigo do trigo e criar essas brigas desnecessárias dentro da direita. Ontem eu fiz uma live com o senador Magno Malta e eu perguntei pro Magno, bem limpo assim, bem claro, e eu sou muito direto, né? Eu perguntei pro Magno, por que o Flávio Bolsonaro? Eu falei, ele falou, ó, eu, Magno Malta, entendo que o presidente Bolsonaro é quem tem mais voto na direita, é o maior líder da direita e ele está passando o cajado dele para o Flávio. Eu, o eleitor e seguidor do Jair, vou com o Flávio porque o Jair está passando o cajado. Então, há essa leitura. Agora, a gente não pode, em hipótese alguma, enxergar outros da direita como inimigos pelo simples fato de estarem eventualmente fazendo um teste ou até retardando um pouco o eventual apoio. Tá? Isso não os torna inimigos capitais. Calma, o ano começou agora. Certamente é inadmissível, desculpa falar disso, é inadmissível traições. Então uma coisa é inadmitirmos traidores. Igual nós temos aí pessoas se expondo de forma desnecessária a criticar o Flávio. O Flávio não tem estatura, o Flávio não tem tamanho. Não, isso não. Calma, é muito cedo. Então, temos que respeitar
os players da direita que estão eventualmente nesse momento, como a Anne falou, fazendo testes e respeitar também as vontades. E principalmente, eu tenho dito isso, cuidar para não separarmos o trigo do trigo. Trigo anda com trigo. Nós temos que expulsar o joio. É isso que eu penso. Carlinhos. Olha só, a gente estava falando da caminhada, o pessoal está perguntando aqui no chat, é verdade que estão falando que essa caminhada do Nicolas pode ser barrada pela Polícia Rodoviária Federal? E já tem informação disso, tá? A polícia realmente informou, citou que há um perigo nessa caminhada, que pode ter alguma ação, mas não foi especificado ainda o que exatamente, mas a assessoria do Nicolas enviou um aviso, né, para a NTT, enviou um aviso também para a Polícia Rodoviária Federal sobre a caminhada. Então eles foram avisados. E agora vem com esse discurso de que não houve tempo hábil para um planejamento. Fica mais essa. Não, eles não podem bloquear. É via pública. Não pode. A PRF não pode barrar. Eu tô achando muito estranho a PRF não estar auxiliando. Ontem eu olhei uma imagem, achei bastante estranho mesmo. Cadê a PRF fazendo barragens e tudo mais? Porque nós estamos, dizem, né, Anne, que nós estamos em uma democracia e aqui nós temos o direito fundamental de ir e vir. Então ali é via pública. Não pode, hipótese alguma, chegar e falar para aquelas pessoas, vocês não podem caminhar em via pública. Aí, literalmente, seria a Coreia do Norte, tá, cara? Então, a PRF não pode proibir essa caminhada, que fique bem claro. Então, a gente vai ficar de olho nessas informações para passar para vocês. Vamos lá para São Paulo com o Lucas e Serrão. Bom, agora mudando de pauta, ontem saiu ali o levantamento dos dados da segurança pública no Brasil, em todos os estados, em 2025, e adivinhe você, recorde histórico de feminicídio no Brasil em 2025. Lula foi batendo recorde, 2023 foi um recorde, 24 foi um recorde, 25 o terceiro recorde, ou seja, ele é tricampeão em quebrar recordes, eles que adoram na figura da primeira-dama, Janja da Silva. Não, porque aqui a gente faz um monte de política pública para as mulheres, etc. Então vocês veem, tem uma diferença bastante grande da ideologia, do discurso e na ponta da linha. Vamos dar uma olhada, então? A nossa superprodução separou aqui, olha, o número de vítimas no ano passado, mês a mês. Então, o maior mês ali de feminicídios foi em abril, depois seguido por agosto, etc. O gráfico é bem assim, porque evidentemente que não há um padrão. Depois nós temos mais uma arte que nós separamos, olha lá, ocorrências registradas. Vamos colocar em tela cheia até para o pessoal, isso tá bom, gente? Só para vocês terem uma noção. São dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, controlados até então por Lewandowski, agora por seu sucessor, mas pelo governo federal. Então ali tem ameaça, lesão corporal, injúria, perseguição, violência psicológica, estupro, olha lá, mais de 13 mil, difamação, dano, importunação sexual, calúnia, outras ocorrências, aí tem lá estelionato, constrangimento e assédio sexual. Aí pode ir que o próximo gráfico, esse, pode colocar em tela cheia. Esse de fato o mais triste de todos, porque aí nós estamos falando de homicídio, né? Então, o primeiro estado que nós temos aqui neste gráfico são estados justamente, olha lá, primeiro Rio de Janeiro, que tem um histórico de onda, independente do governo que for, hoje é Cláudio Castro, mas temos que ser justos, tem um problema de segurança pública há décadas. Aí, em segundo e terceiro lugar, 2 estados governados por filiados do PT, o Ceará e a Bahia, de Jerônimo Rodrigues. Em quarto lugar, São Paulo. Aqui também depois nós vamos trazer amanhã e nos próximos dias, porque aqui nós temos um cálculo de a cada 100 mil habitantes. Então, por exemplo, São Paulo ali embaixo tem 168. Levando em conta 2025 inteiro. É muita coisa. Mas quando a gente olha Sergipe, a gente percebe que tem apenas 8.
mas vale lembrar, Sergipe é nosso menor estado, com 2.300.000 habitantes, São Paulo tem 46 milhões, então estamos falando ali de 20 vezes maior. Então também tem uma questão ali de proporcionalidade que tem que ser levada em conta. Enfim, nós fizemos várias matérias na Gazeta do Povo ontem, vários recortes sobre isso, e agora nós temos o prazer de receber aqui no Café com a Gazeta do Povo a promotora de justiça aqui no Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos, ela que também é idealizadora do Instituto da Vítima e do Acolhimento de Vítimas, um dos seus projetos, e que fala justamente dessa violência contra a mulher. Doutora, bom dia, bem-vinda ao Café. Bom dia, é um prazer estar aqui. Doutora, queria que a senhora falasse justamente sobre esse aumento, então, que vem já todo ano, ele aumenta mais uma vez. É verdade que aumentou pouco para o ano passado, mas aumentou. Nós não conseguimos reduzir esses números. E o presidente da República, nos discursos, diz que tem uma série de políticas públicas voltadas para a defesa da mulher. Está faltando um alinhamento do discurso com a prática na ponta da linha, doutora? Está faltando investimento, um maior aporte de recursos para a pasta, que é o Ministério da Mulher, que é justamente responsável pelas políticas de prevenção e esclarecimento à sociedade da danosidade dessa situação para homens e para mulheres. Observando o gráfico que você acabou de postar, também é possível a gente concluir que nós precisamos investir em políticas públicas voltadas à igualdade entre homens e mulheres, porque o feminicídio ele é a ponta do iceberg. Nós temos, antes disso, diversos outros crimes, como apontado crime de ameaça, violência psicológica, estupros contra a mulher, ou seja, as tradicionais formas de violência moral, psicológica, sexual, patrimonial e as violências físicas, né, na qual se inclui o feminicídio, que é um crime contra a vida. O feminicídio ele nada mais é do que um crime de ódio contra as mulheres. Pela definição do Código Penal, ele se enquadra em um crime em situações em que há discriminação, menosprezo ou violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que 85% desses casos ocorrem em casa, ou seja, a mulher não está segura dentro do seu próprio lar. Bastante alarmante, doutora. Vou passar para Jorge Serrão, nosso comentarista, também tem uma pergunta à senhora. Doutora Celeste, bom dia. Hoje tivemos um caso emblemático. O empresário Sérgio Narras foi preso na Bahia 24 anos depois dele assassinar a sua esposa Fernanda Orfali aqui em São Paulo. 24 anos depois do assassinato, só agora que aconteceu essa prisão. A gente vê esses casos de feminicídio, muitos deles devem ter relação direta com a questão familiar, né? Parece que a desestruturação familiar e a falta de diálogo nas famílias é que parece ser a grande geradora desse tipo de crime. E vocês têm algum estudo específico que indiquem as causas do feminicídio ter virado uma espécie de moda infernal no Brasil? Bom, na verdade, nós não podemos falar esse termo moda, né? O que contribui à banalização da violência. E quanto a isso, quando não é levado a sério, desde o primeiro momento, os casos de violência doméstica, seja pela própria vítima que não consegue se identificar enquanto vítima, demora, muitas vezes o ciclo da violência ele já está num estado de escalada acelerado, quando ela percebe e tenta romper esse ciclo. Isso se dá por vários motivos, pela confusão de sinais de abuso com sinais de cuidado, sinais de dominação, de poder, então, com sinais de proteção. Quem ama, ele não controla, ele não domina. Não é adequado, por exemplo, que se o homem virar para você e começar a controlar sua vestimenta, com quem você anda, suas amizades. Isso é controle, isso é dominação, então isso é disfuncional.
Se você colocar limites e isso continuar, é o caso de romper o relacionamento. Mas apesar de 85% dos casos de feminicídio corresponderem a casos de violência doméstica e familiar, a causa que nós temos que atacar primeiro é o discurso de ódio contra as mulheres, principalmente que vem circulando nas plataformas sociais, inclusive sendo monetizado. Segundo, nós temos que ter políticas de igualdade. Isso é essencial. A Espanha é um dos países do mundo que houve uma maior diminuição da violência contra a mulher. Isso se deve porque houve um investimento maciço em políticas públicas contra mulheres e também uma adequação legislativa. Por exemplo, é espanhola a Lei de Igualdade Plena entre homens e mulheres. Ainda na Espanha, nós temos o Estatuto da Vítima, que estabelece políticas claras de proteção, de apoio a essa vítima. Então, quando nós falamos em vítima, nós precisamos trabalhar, seja as políticas de vitimização, ou seja, preventivas, e também, quando ocorrido o crime, as políticas de desvitimização. E ainda pende no Senado, nós estamos atualmente, o Estatuto da Vítima está na Comissão de Segurança Pública, já aprovada na Câmara dos Deputados e na Comissão de Direitos Humanos, com um deputado de Goiás, desculpe, um senador de Goiás que aguarda que ele apresente o seu parecer. Então, essa morosidade legislativa sobre algo que todos dizem, direita, esquerda, centro, que se apoiam, então o que explica por que ainda não foi aprovado após 5 anos esse projeto tão importante para a nossa sociedade. Ainda nós precisamos ter mais projetos de apoio à vítima, como, por exemplo, o programa Defenda-se do Instituto Pró Vítima, em parceria com o Instituto Paulo Kobayashi, no qual nós atendemos cerca de 1.000 mulheres ao longo de 8 meses, e que, além de técnicas de defesa pessoal, alongamento, nós ainda criamos grupos reflexivos com essas vítimas para que seja elas se apoiarem, elas verificarem que ela não é a única pessoa naquela situação e ela traçar estratégias para que ela possa sair com segurança desse relacionamento abusivo. E ainda conta com o apoio de fisioterapeuta e acolhimento jurídico. Então, esse tipo de política pública, podemos dizer que o Defenda-se funcionou como um projeto piloto. Ele precisa ser disseminado em todo o país, porque você trabalha a mulher como um todo. Nós temos assim problemas estruturais complexos no Brasil, e a violência doméstica não é tão simples para você dizer apenas denuncie. Você tem que denunciar, sim, mas o Estado precisa estar presente diretamente ou por meio de organizações sociais prestando esse serviço. Doutora Carla Lima, aqui de Curitiba, bem-vinda. Eu gostaria de entrar num outro ponto, que é a questão de um estupro de vulnerável, de crianças e adolescentes a cada 6 minutos no nosso país. Esses dados, eles aumentaram, para a gente entender, de 2021 para 2023 foi mais de 91% de casos de estupro de vulnerável. Quando a gente fala da mulher, a gente sabe, a senhora já colocou, que a mulher ela precisa se autodefender muitas vezes porque a justiça não está trabalhando em prol dessas pessoas. E das crianças? Como que fica isso? Bom, em relação às crianças, aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos uma vara específica de cuidado das crianças e adolescentes. Mas também tem um problema que a sociedade, muitas vezes, ela se sensibiliza com o estupro de crianças, né? Mas quando nós estamos falando já de adolescentes, existe uma tendência à culpabilização da própria vítima pelo estupro que a padeceu. Expressões como, ela não parecia ter a idade que tem, ela provocou, ela mentiu a idade. Sempre tentando alguma justificativa para atacar a vítima e proteger o réu.
ou mesmo às vezes fala que, que o réu que pratica esse tipo de crime, ele é louco. Não estamos tratando de loucos, nós estamos tratando de pessoas que veem o corpo feminino, via de regra, embora o estupro de vulnerável não seja restrito apenas a meninas, mas a maior parte dos casos, sim, nós temos então que verificar essa situação. E importante também que a maior parte desses casos ocorrem por conhecidos, então seja no próprio ambiente doméstico, é o tio, é o enteado, é o primo, ou é o vizinho, ou mesmo dentro de ambientes em contextos religiosos. Houve um grande aumento no número de denúncias contra, independente do tipo de religião, em contexto religioso. Então, isso abrange desde as religiões afro, as religiões espíritas, as religiões cristãs, judaicas, muçulmanas, todos os tipos. Então, nós precisamos verificar qual é o problema. O problema, então, está na nossa cultura, então, da banalização da violência contra a mulher, como se fosse permitido praticar essa conduta. Inclusive, quando é feita no seio familiar esse tipo de violência, que também é uma violência doméstica, ela se dá realmente pela crença de que a pessoa tem esse direito. É uma crença patriarcal, uma crença machista que tem que ser desconstruída. Então, nós precisamos diminuir esse desnivelamento social entre homens e mulheres para que nós não precisamos mais falar em outros sexos, mas apenas em pessoas.